Olá, boa noite, amigos e amigas que assistem o canal Mensagem Bíblica. Seja bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui junto com a gente. Pois é, dando continuidade na história de Josué, sucessor de Moisés, trago para você mais um vídeo que se trata da destruição de Ai. Vamos lá então. Ai é destruída. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorize. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entregarei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, ponha emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhe ordem dizendo: Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, todos estarei alerta. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem como Dante contra nós, fugiremos diante deles. Deixamo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fugem diante de nós como Dante. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vos-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também os 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os seus homens da cidade, apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha, de fronte das campinas, porque eles não sabiam achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para lá a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo.
Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado, nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passar a fio de espada. Os que caíram naquele dia, tanto homem como mulher, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruína até ao dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-se e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol. Por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedra que até hoje permanece. Renovação da aliança. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram o holocausto ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levava a arca da aliança do Senhor. Tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a benção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Pois é, gente, por hoje é só. Muito obrigado a você que nos assiste, e que Deus abençoe você, sua casa, e a todos nós também. Que a paz de Deus esteja sempre convosco. Uma boa noite e até o próximo vídeo. Tchau.